palestras. Queria convidar o Dr. Lucas Fogni para dar uma palestra de ciência de dados aplicada à saúde. Ele é médico executivo e cientista de dados, CTO e gerente de médico do Hospital São Francisco de Assis. Por favor, uma salva de palmas para ele. Obrigado, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho da minha experiência. Vou deixar aqui um pouquinho. Veja bem, hoje eu vou falar um pouquinho sobre gerenciamento de doenças crônicas, mas principalmente no conceito das tecnologias emergentes e na parte de ciência de dados. Tivemos palestras excelentes hoje pela manhã sobre oncologia, sobre medicina regenerativa, e vocês viram que vários deles falaram sempre sobre dados, big data. Então a gente tem que saber como isso vai influenciar nosso futuro, como é que isso vai influenciar a medicina nos próximos anos. O setor da saúde, na verdade, é um dos últimos setores da economia do país a abraçar essa realidade. O que a gente está passando agora, outros mercados, como o mercado bancário, passou isso há 20 anos. O mercado de indústria passou isso há 10. E agora a gente está passando por esse momento acelerado e vamos aprender um pouquinho como é que a gente pode se beneficiar disso. Então, primeiro eu queria... Opa, desconectou. Espera aí, rapidinho. Você pode ver se conecta aqui? Só passe um enquanto eu vou para lá. Dá um... Tô aqui do lado. Clica na tela primeiro. Beleza. Bom, enquanto o pessoal arruma ali o mostrador, primeiro eu queria trazer essa imagem para reflexão. Imagina você estar num centro cirúrgico, você está querendo fazer uma neurocirurgia, uma cirurgia bem delicada, precisa de muitos instrumentos especializados, qualquer milímetrozinho pode causar problemas, você precisa de tudo muito ágil. Imagina que você vai ser o instrumentador cirúrgico. Você aceitaria entrar no centro cirúrgico com essa mesa, com essa situação? Então, o que é que isso aqui nos traz? Primeiro a gente está vendo uma bagunça, Parece no máximo um fim de cirurgia depois de, 12 horas de trabalho e uma bomba explodindo no centro cirúrgico. Mas é isso aqui a realidade que muitas vezes a gente tem que trabalhar na parte de dados. Trabalhar, trazer valor, agregar de forma rápida, sem organização. Então, primeiro de tudo a gente tem que pensar, não é só sobre ter as ferramentas, mas como organizar essas ferramentas para na hora que a gente precisar daquele dado, precisar daquela informação, tá tudo muito ágil para conseguir entregar de forma organizada. Maravilha. Perfeito. Obrigado. Perfeito. Então, se a gente for falar um pouquinho de gerenciamento de doenças crônicas, vamos separar primeiro em duas situações, duas perspectivas. Uma, a gente está falando de navegação e outra, a gente está falando de saúde populacional. Nessas duas perspectivas, quando a gente fala de navegação, a gente está olhando na perspectiva do indivíduo, no N igual a 1. Como eu vou conseguir ajudar aquele indivíduo a navegar naquela perspectiva, naquela doença, naquele tratamento, para conseguir trazer o máximo de eficácia possível. Então, nessa perspectiva, você está olhando que quer que todo mundo atinja o 100% de meta, o 100% de eficácia e resultado. Quando você está falando de saúde populacional, você está olhando em julgar uma população e trazer o máximo de valor agregado olhando a população, mesmo sabendo que tem questão de média, mediana, vão ter alguns pacientes que vão fugir, cair do caminhão, cair dessa jornada, mas no todo você vai conseguir agregar um valor mediano para aquela população. Então, independente dessas duas perspectivas, a gente tem que lembrar o que é que quase todos nós aprendemos no curso. Primeira coisa eu queria saber aqui, quantos aqui são da área da saúde? Quase todo mundo. Quantos são enfermeiros? Maravilha, maioria. Então isso aqui para vocês é clássico, Muito desses treinamentos vocês aprenderam até mais que nós como médicos. O grande desafio de doenças crônicas são doenças muito complexas no quesito de jornada. Por mais que às vezes uma pressão alta seja algo simples, basta tomar um remedinho, a gente pensa como doença complexa, por exemplo, um câncer encefálico, que vai ser uma cirurgia muito complexa. Só que por muitas vezes essas doenças raras ou complexas na medicina terciária, são coisas que você faz uma intervenção muito direta. Mas para o paciente leigo, uma doença crônica é complexo, você precisa de uma adesão estrita àquelas metas ao longo de 20, 30 anos. A pressão alta e diabetes, por exemplo, leva normalmente por volta de 10 anos
de 5 a 10 anos de metas mal controladas para começar a dar consequências, começar a dar retinopatia diabética, pé diabético. Então, para o paciente que é leigo, que não consegue enxergar o que é que vai acontecer com ele, e ele só começa a realmente procurar o serviço quando ele já está sofrendo, tendo dor, e muitas dessas vezes já é tarde, você só vai remediar, mas tem muita coisa que você não consegue reverter. Então a gente tem que pensar todos os estágios para conseguir eficácia no cuidado desse paciente, na saúde. E esses estágios você aprenderam muito bem. Para cada doença vão ter metas e estágios um pouco diferentes, mas a gente tem que começar a trabalhar também com o conceito de linhas de cuidado. As linhas de cuidado no quesito de saúde populacional vêm sendo muito trabalhadas, na parte de dados são muito úteis para a gente conseguir separar, é o que chama de clusters, que é você agrupar pacientes com perfis parecidos. Então, nas linhas de cuidado, a gente pode trazer granularidade, então não só diabético, mas o diabético insulino-dependente ou não insulino, o paciente insulino-dependente bem controlado ou mal controlado. Então, tem várias formas de granularizar essa linha de cuidado e conseguir avaliar melhor essa população com seus indicadores, mas essa aqui é a premissa. Outros detalhes que atrapalham o gerenciamento de doenças crônicas: complexidade, acesso, custos, fragmentação, adesão, tudo que a gente fala também na questão do SUS. E o principal, mudança de estilo de vida, né? Quase ninguém quer realmente mudar estilo de vida. As pessoas querem simplesmente chegar no médico, chegar no enfermeiro, na saúde básica, na atenção básica, e que eles resolvam o problema para ele, terceirizem. No máximo, tomar um remédio, mas mesmo assim é capaz de ele querer que você vá na casa dele para fazer ele engolir o remédio. Então a gente tem que lembrar dos objetivos. O primeiro de todo, não importa a tecnologia, não importa em que ano a gente esteja, a gente não pode esquecer de educação em saúde. O paciente que não conhece o que pode acontecer com ele, não conhece os detalhes da doença que ele está sendo tratado, ele vai ter uma dificuldade muito maior de ter adesão. E se nos últimos anos a gente teve que conviver com educação em saúde, que por muitas vezes era feito nos postos de saúde, e hoje quando você compara SUS e plano de saúde, muitas vezes o SUS tem feito isso bem melhor, inclusive. Muitas coisas que a gente pode aprender do que tem sido feito no SUS. Mas por muitos anos a gente teve isso aqui, ó. Um dos maiores educadores em saúde foi o Google. Queira por bem ou queira por mal. Porque não é um conteúdo bem com boa curadoria. O paciente, quando não sabe quase nada e é pouco letrado em como buscar, tem muito risco de ir em conteúdos leigos, conteúdos imprecisos, então ele pode aprender isso de forma errônea, e muitas vezes vocês têm que lidar com isso, como pegar um paciente que às vezes se viesse do zero era melhor, mas vem com conhecimentos errados e distorcidos, e você precisa reverter isso, e a gente vai chegar nessa realidade. Cada vez mais, em poucos anos, foi muito rápido a aceleração do crescimento do uso de ferramentas chama de LLMs, ferramentas de texto, geração de texto, que foram criadas para ajudar a gerar textos, mas que hoje estão sendo usadas para pesquisa. O próprio GPT da OpenAI lançou mês passado uma ferramenta para competir com o Google. O próprio Bing da Microsoft também já está integrado também com esse tipo de pesquisa, e ele tem um potencial de trazer conhecimento muito mais detalhados, muito mais curados para os pacientes. Mas também tem muitos riscos. Eles também podem ou alucinar, que é inventar conteúdo, ou trazer conteúdos ruins, de má bases. Temos algumas ferramentas próprias para médicos sendo desenvolvidas que trazem conteúdos apenas baseados em evidência, baseados em artigos, como a Elsevier AI, lançada acho que tem 2 meses, com base na base de 150 anos de pesquisa que eles têm, mas é algo que não está acessível para qualquer um, nem para nós, só para algumas instituições, quanto mais paciente. Então o que é que a gente tem que pensar? Como é que a gente vai trabalhar a educação em saúde nessa realidade onde os pacientes cada vez mais vão ter acesso a esse tipo de ferramenta? O segundo detalhe são jornadas complexas. Quando a gente fala de jornadas, por exemplo, de oncologia é muito complicado tratar. Então quando a gente fala de jornadas, esse aqui é um outro conceito que chama de passarelas clínicas ou clinical pathways. Primeiro a gente começa com protocolos clínicos, evolui para linhas de cuidado. Quando a gente fala de passarelas... Obrigado. Quando a gente fala de passarelas, é você conseguir mapear todas as jornadas, todas as etapas da jornada do cuidado de um paciente e conseguir mapear como se fosse um trilho de trem. Então aqui é um exemplo de uma jornada de um paciente para fazer uma cirurgia,
que vai desde você mapear o pré-cirúrgico dele, mapear o tempo de jejum, mapear o checklist do que ele vai ter que tomar, que medicações ele vai ter que parar de tomar. E isso aqui é muito difícil de desenhar, porque você imagina que você vai ter mais de 1000 passarelas dentro de um hospital, mas a ideia desse nível de mapeamento é pegar as jornadas principais e tentar fazer como se fosse um checklist. E o sistema acompanhar a progressão daquele paciente desses pontos e intervir caso não haja. Então, automaticamente mandar um WhatsApp para o paciente na véspera, orientando que tipo de medicações ele pode ou não pode tomar na véspera, lembrar ele do exame, no pós-cirúrgico, mandar vídeos ou mandar orientações sobre as melhores práticas de recuperação pós-anestésica ou pós-cirúrgica. São coisas que todos vocês podem fazer, mas se você tem a ferramenta para ajudar nisso, é muito melhor. Uma das áreas da medicina que mais tem desenvolvido isso é a parte de oncologia, né? Dado a complexidade, o impacto rápido que uma não adesão pode causar, em poucos meses um paciente que não adere a um tratamento pode piorar de forma irreversível, e o alto impacto financeiro, porque imagina que você está querendo fazer o máximo pelo paciente e dar todos os recursos, mas se ele some por 6 meses e volta muito pior com metástase, às vezes o tratamento que você fez para ele já não serve mais e o novo tratamento vai custar 10 vezes mais. Então, frente a esses desafios, a oncologia é um dos que mais tem desenvolvido essa área. Os hospitais que têm desenvolvido navegação oncológica normalmente escolhem por linhas de cuidado por CID, então principalmente mama, próstata. E muitas vezes, né, normalmente o centro dessa navegação é o enfermeiro. Existem diversas ferramentas para ajudar nessa navegação, mas sempre são ferramentas para ajudar o enfermeiro, potencializar, aumentar a eficácia, aumentar o resultado, mas sempre navegado, né, por um profissional de saúde. Segundo objetivo, garantir a adesão. Não tem tecnologia, não tem AI que resolva um paciente que não quer aderir a um tratamento, um paciente que não toma medicação, que não volta para consulta. E aqui é um exemplo de uma nova ferramenta chamada PRM. Essa ferramenta, na verdade, essa classe de ferramentas, ela é um filho das ferramentas de CRM, que são ferramentas que foram criadas para gerenciamento de clientes, no quesito comercial, você acompanhar a jornada do que chama de funil de vendas. Então, você imagina esse mesmo conceito para pacientes. PRM vem de Patient Relation Management, então gestão de relacionamento com o paciente. Então, imagina que dentro de uma ferramenta dessa, você configura que depois de uma artroplastia de quadril, aquele paciente vai precisar de um acompanhamento para o resto da vida, uma consulta a cada 6 meses no primeiro ano, uma consulta anual após, uma ressonância anual, por exemplo, e aí você consegue botar quais são essas metas e o próprio sistema vai acompanhar, de acordo com o prontuário, se ele fez ou não aquelas metas, e se ele não fez, chegou na data, ele vai lembrar, ô fulano, está na hora de você voltar para a sua consulta. E aqui você consegue configurar o escalonamento. Primeiro ele vai mandar um WhatsApp. Se ele já agendou a consulta, beleza. Ele não agendou, passou, sei lá, 1 ou 2 semanas, você configura, ele vai avisar para o enfermeiro, navegador, o enfermeiro ou até o atendente da sua clínica para escalonar, para tentar resgatar esse paciente para aderir ao serviço. Então aqui é um outro exemplo de ferramentas. Essa ferramenta daqui, por exemplo, foi lançada tem menos de 2 meses, mas é um conceito que poucos hospitais e poucos serviços ainda conseguiram implementar de forma eficaz, mas que vai, né, ser tendência nos próximos anos, tanto para melhoria de adesão e desfecho, mas principalmente como oportunidades também econômicas, né? No conceito de vendas fala-se muito o quão mais barato é adquirir um cliente que já comprou de você uma vez, e a gente está com pacientes que poderiam ser nossos pacientes, nossos clientes por resto da vida. Então, que tipo de modelos de negócio, modelos de venda de ferramenta a gente pode trazer para continuar fazendo bem para ele e gerando receita e demanda para o resto da vida, né? Terceiro, coleta de dados. Para a gente fazer todo esse acompanhamento, é muito fácil fazer quando você tem um paciente só. Então, imagina seu pai, você quer saber se ele está cuidando da saúde dele, você está acompanhando de perto, você que agenda as consultas dele, você sabe. Agora, se você tem, por exemplo, 1000 pacientes, para você realmente saber quem está aderindo ou não àquele tratamento e se está batendo ou não as metas, é muito difícil. Porque você precisa ter dados efetivos sobre aqueles pacientes. Quando a gente fala de dados, a gente fala de dados estruturados. Muitas vezes, para um único paciente, você precisa de mais de 100 informações diferentes, desde última consulta, exames, tratamentos, sexo. Então, 100 dados para 1000 pacientes, a gente está falando de 100 mil campos diferentes,
né, para avaliar, às vezes, uma única linha de cuidado. Então, é muitos dados. Quando a gente fala de conceito de usar uma massa grande de dados, é o que chama de Big Data. Pegar uma massa grande de dados e trazer utilidade para aquilo. Infelizmente, a grande maioria dos dados em saúde não são bem utilizados, não são sequer utilizados. Ficam guardados num prontuário ou não estruturados em forma de texto livre ou estruturados e não utilizados. A gente vai passar por um momento muito positivo no país nos próximos anos por causa da Rede Nacional de Dados em Saúde. Esse projeto revolucionário que o governo está fazendo é um exemplo, na verdade, para o mundo inteiro. A Rede Nacional de Dados em Saúde já começou a implantar algumas integrações de dados, a parte de vacina, vocês puderam ver bastante na pandemia, né? Você pode fazer uma vacina no interior de 1.000 pessoas, mas ele vai estar lá no sistema e vai estar integrado com os grandes hospitais no aplicativo junto para vocês. Essa rede ela é inspirada em alguns ótimos projetos, por exemplo, o projeto de integração de dados da Estônia, só que a magnitude que o Brasil traz uma dificuldade muito maior. É muito fácil, não muito fácil, mas é muito menos difícil o que a Estônia fez de 99,9% das receitas médicas estarem digitais integradas numa base, quando você pensa que o país é menor que o tamanho de muitos estados, a maioria dos estados do Brasil. Então, esse nível de integração que o governo está fazendo e está prometendo para 2027, não tem ninguém no país, no mundo, fazendo isso. Há 2, 3 meses atrás, eles publicaram a linguagem de interoperabilidade que esse sistema vai usar. Tem uma linguagem internacional chamada FHIR, ou HL7, e eles publicaram um guia de implementação para o Brasil. Então, isso foi publicado agora nesse segundo semestre, e a partir desse guia, as ferramentas que vão ser usadas para implementar essa magnitude de informações vão começar a ser desenvolvidas com previsão para os próximos anos. Então, a gente vai ter muito que aproveitar disso aqui para projetos. Também estou curioso para ver como é que a saúde suplementar vai se adotar isso, se vão conseguir integrar ou não, isso aí não está bem definido. Mas um exemplo, o governo do estado de Minas Gerais, eu estava lá tem umas 2 semanas, eles estão fazendo um projeto em paralelo para trabalhar junto com essa rede, e eles estão com parceria com a saúde suplementar, com o Fleury, com a Unimed, que lá tem uma cobertura market share de 60%, e eles já estão começando a implantar essa integração de dados. Então, assim, é um banquete para a gente poder trabalhar e trazer eficácia para a gestão populacional. Outra coisa que também vai ser muito revolucionária para a gente, no Brasil ainda está engatilhando, porque a maioria das pessoas não tem condições de comprar os wearables, ou, por exemplo, um Apple Watch, um Garmin, um dispositivo que possa medir seus sinais vitais. Nos Estados Unidos já estima-se que quase 1/3 da população já tem dispositivos para medir o sono, medir qualidade do sono, medir seus sinais vitais à noite. Idosos já estão usando esse tipo de dispositivos, né? O Apple Watch já há alguns anos tem, por exemplo, detector de queda. Se você bota no idoso, se ele tomar uma queda, ele já liga automaticamente para você. Mas no Brasil isso ainda é muito incipiente. Então a gente também tem que pensar em como trazer esses índices para um custo muito menor. Um exemplo de ferramenta também que eu pude conhecer, esse aqui, se eu não me engano, era da Doctomatic. Era você usando os próprios dispositivos médicos que o paciente já possui, que o posto de saúde já possui, que custam, às vezes, R$100, você usar uma tecnologia de OCR, que é basicamente você tirar uma foto do dispositivo e o OCR identificar que dado é aquele, ler 130 por 90 e depois estruturar esse dado. Então esse aqui, por exemplo, eles vendem para a gestão populacional, custam centavos por paciente, e ele tem por trás um motor de regra que você faz uma prescrição. Então, por exemplo, um paciente vai ter que fazer uma MRSPA, medida ambulatorial da pressão arterial, e fazer a aferição 2 vezes por dia. Ele tem que fazer 9 da manhã e 9 da noite. Vamos dar um exemplo que você prescreveu dessa forma. Se o paciente não medir naquele momento, ele vai gerar um alerta. Primeiro, um push no celular. Segundo, vai mandar uma mensagem para o filho do paciente, que seria, digamos, o responsável dele, para ele ligar para lembrar, e se não, vai ligar para a base. Então, não só pensando na tecnologia, mesma coisa, voltando o outro da adesão. Então, por isso que eu digo, a gente vai fazer de 5 pontos a hierarquia: adesão, educação, adesão e dados. Essa daqui também é uma ferramenta que a gente vai ter contato nos próximos anos, que são os chatbots. Chatbots por texto já estão bem mais comuns,
mas o que eu acho mais legal é que saiu algumas pesquisas mostrando o impacto do uso de chatbots por voz na avaliação de desfechos clínicos. Então o paciente foi internado, depois que ele vai para casa ele vai receber uma ligação, às vezes com 24, com 72 horas, para medir desfecho daquele paciente. Tanto experiência, coletar NPS, coletar como é que ele está. E o curioso é que, assim, imagina se a gente tem um hospital com 10 mil internações mês, ou ano, por exemplo, um volume muito alto. Imagine ter que ligar para todos os pacientes para perguntar como é que ele está. O que é que automaticamente vai acontecer? Mesmo que você bote um exército de pessoas para fazer isso, normalmente isso vai ser muito acelerado, muito rápido. Você vai ter poucos minutos para conversar com aquele paciente. Você já vai direto ao ponto, já quer saber como é que ele está. E o curioso é que essas ferramentas, eles priorizaram criar empatia. Então, primeiro ele cria uma conexão com o paciente. Pô, imagino que não tenha sido uma experiência tão boa. Como é que está sendo agora dormir em casa? Então, ele gasta um tempo para criar uma empatia, para depois ir direto ao ponto e começar a coletar as informações estruturadas. E o que é que a gente pode observar isso nesse estudo? Aqui, densidade, qualidade e empatia. Aqui primeiro é qualidade das respostas. Você repara que entre os médicos ligando e o chatbot ligando, a quantidade de qualidade no parâmetro bom do chatbot ficou melhor que o dos médicos, que estava mais não aceitável. Então os dados com maior qualidade, mais estruturados e mais ricos, e a parte de empatia. A maioria dos pacientes disse que o médico foi basicamente totalmente não empático ou levemente empático, e a ferramenta está aqui, para moderado, para realmente empática. Então, é porque o humano é mais susceptível a ser empático com o robô? Não, muito pelo contrário. Mas o fato dele ter tido um tempo para isso, ser uma ferramenta que foi desenhada dessa forma, gerou até uma maior empatia para esses pacientes. Todos esses dados a serem coletados, quando a gente fala de coleta de dados pensando no N igual a 1 do paciente, ele gera um custo e um trabalho muito grande. Porque, como eu disse, imagina, você tem que ligar para todos os pacientes, você tem que pensar como estruturar e conectar os prontuários de todos os hospitais. Existe uma outra abordagem, que é uma das abordagens que mais tem sido usadas e desenvolvidas nos últimos 5 anos de saúde populacional, que são os dados que você já possui. E quais são os dados que a gente mais possui e que podem ser enriquecidos para trazer conhecimento de negócio e saúde? São os dados de processos, dados financeiros. Então, quando a gente fala de saúde suplementar, são os dados de autorização, porque o convênio sabe quantas consultas você passou, com que especialistas você passou, que exames foram realizados e que cirurgias foram realizadas. Isso é tudo? Não é. São informações que, se você for olhar no N igual a 1, podem ser pobres. Mas quando você traz uma população, você começa a enriquecer esse dado, e você bota, por exemplo, na linha de cuidado que o paciente diabético, ele já está 1 ano e meio sem medir a glicemia, sem ir no retorno, sem fazer os exames de rotina dele, você consegue parametrizar alertas e conseguir descobrir quem que está com uma boa adesão e quem não está com uma boa adesão. E no SUS, por mais que isso ainda não tenha sido amplamente utilizado, realmente nos últimos 5 anos, a gente tem visto muitas startups fazendo isso, de gestão populacional, mas principalmente eles têm usado para planos de saúde de autogestão, que a gente tem tido um outro problema com a parte de saúde suplementar, que decorrente da lei da portabilidade de plano de saúde, eu já vi alguns diretores de plano falando que assim, muitas vezes não vale a pena investir tanto em saúde primária, porque o turnover médio é 18 meses. Em 18 meses o paciente que você está cuidando hoje vai estar em outro plano. Então muitas vezes eles estão com visão míope, frente também à crise que a gente passou. Mas quando você pensa em planos de autogestão, então, por exemplo, uma base de funcionários, um plano dentro de uma empresa, esses são os que mais têm investido nessa questão de saúde populacional, ainda mais pensando nos impactos para a população de funcionários. E a gente tem tudo para desenvolver isso também para o SUS. No SUS você tem a PAC, você tem a IH, você tem BPA. Lá no Hospital São Francisco mesmo eu tive essa experiência quando eu precisei dividir um pouquinho melhor as linhas de cuidados da oncologia, trazer dados para essa área, e eu precisava fazer um estudo temporal e que eu não tinha os dados do prontuário exatamente no quesito evolução e prescrição dos últimos 10 anos, por exemplo. Mas só usando os dados do BPA, PAC e IH, você podia saber que tipo de tratamento o paciente fez, qual era o CID dele, e muitas vezes essas informações são até mais confiadas do que a informação do prontuário médico. Porque o prontuário médico é a informação que ele põe e não tem nenhuma consequência direta para ele, não tem feedback que o incentive a preencher bem.
Enquanto se uma IH para tratamento oncológico, o médico coloca o CID errado, depois o enfermeiro vai checar, depois o administrativo vai checar, até que vai mandar para a prefeitura, e se depois de toda a cadeia estiver errado, volta uma glosa, e quando a gente está falando de dinheiro, tem todo o incentivo do mundo, né? Você tem um setor inteiro no hospital para isso, que é o recurso de glosa, e que ele acaba sendo usado para melhoria de dado. Então, por que a gente não pega esse dado que já foi enriquecido por tantas pessoas nessa cadeia para trazer um pouquinho também de conhecimento sobre a população? E com esses dados a gente pode fazer dashboards para acompanhamento, né, BIs, para acompanhamento dessa carteira. Tem algumas empresas que fazem isso, a Wellbe é um exemplo delas. A partir do momento que você tem essa carteira um pouco mais estruturada com esses dados, você começa a separar, segregar, estratificar essa população através de riscos, por exemplo. Então aqui você pode estratificar pacientes saudáveis, risco identificado, em tratamento, alta complexidade, quem que você vai ter que investir mais em promoção em saúde, gerenciar riscos, quais que vocês vão ter que tratar e encaminhar, fazer regulação. Então tudo isso acaba sendo um trabalho muito mais qualificado a partir do momento que você tem esses dados enriquecidos. Então, educação, adesão, dados, e depois a gente vai falar de preditivo. Muito se fala, inteligência artificial, vamos fazer regressões, vamos fazer previsão de óbito. Tudo isso vem depois desse alicerce. Você prevê, com base nesses dados, treinar modelos, treinar algoritmos para prever desfechos, vem depois de você garante adesão e treinamento. Então você tem que definir o que quer medir, capturar esses dados, para explorar esses dados, depois oferecer ferramentas analíticas, facilitar o acesso desses dados e só no final da cadeia que você vai conseguir tomar uma decisão orientada por dados. E aí, por 5, a gente tem que falar em consumo. Não adianta você ter 1 petabyte de dados, né, 1 milhão de gigabytes de dados guardados. Não adianta você ter inteligência artificial, BI, se tudo isso está guardado só no computador ou só no sistema dos gestores. Temos que pensar em formas de trazer esses dados para a ponta, para ajudar no apoio à decisão clínica. Os médicos na ponta, os enfermeiros na ponta, terem conhecimento de cada paciente. E nos dois quesitos, quando a gente está falando do N igual a 1, que é você conseguir abrir o prontuário e já ter aquilo tudo bem sumarizado, resumido para o paciente, é algo que algumas ferramentas estão fazendo. O Tazi, por exemplo, esse ano lançou várias ferramentas de AI e eles conseguem, por exemplo, sumarizar um relatório de alta, pegar tudo que estava no prontuário durante a internação, ele usando um algoritmo de LLM para gerar textos e fazer um sumário de alta. Então, algo que você vai conseguir ler rapidamente e tomar uma decisão para aquele paciente. Para quem, por exemplo, for cuidar dele no ambulatório, poder ter um resumo inteiro em uma lauda, em vez de 20 páginas e ter que estudar todo um caso. E que na prática não vai acontecer. Quando você tem 100 pacientes para atender e você tem o tempo limitado, quanto melhor aquela ferramenta te trouxer eficiência, mais você vai poder fazer por aquele paciente. E do outro lado também pensando em população. Saldo populacional, se você consegue estratificar e sabe quais são os 1% daquela população mais doentes ou com maior risco, você também pode direcionar com equidade, que é uma das premissas do SUS, não só recursos financeiros, mas recursos de tempo. Um dos recursos mais escassos na saúde é o tempo do profissional de qualidade para conseguir dar atenção para aquele paciente. E quando você fala de tempo, quanto tempo por semana um profissional que vai tentar fazer um trabalho bom, orientado por dados, gasta realmente analisando os dados? Então ele tem que fazer governança de dados, pesquisa dentro daqueles dados, análise e a preparação. Quando você soma tudo isso, 82% do tempo dele vai ser preparando o dado, realmente analisando o dado para gerar valor, tomar uma decisão informada e trazer uma consequência positiva para o paciente é só 18% do tempo. Então todas essas ferramentas que a gente vai entrar em contato nos próximos anos são para agir nisso aqui, 82%. Aqui são as camadas: educação, adesão, coleta, predição e consumo. E eu queria até trazer um caso para vocês. A gente tem uma comunidade chamada Comunidade de Inovação em Saúde, né? A gente tem 2 grupos de WhatsApp com 1000 pessoas e semana passada a gente fez uma enquete que eu achei muito curioso, né? Falava assim, há quantos anos a gente já vem desenvolvendo algoritmos e ferramentas para ajudar pilotos a pilotarem com piloto automático, que não é exatamente automático, você está ali assistindo um piloto híbrido, né?
E eu perguntaria, por favor, levante a mão. Quantos de vocês teriam coragem de viajar daqui, sei lá, para Paris, né, pelo meio do oceano, com um avião 100% autônomo, sem nenhum piloto? Alguém aqui teria coragem? 3 corajosos. Agora, o do outro ponto. Quantos aqui teriam coragem de pegar um avião 100% analógico, sem nenhum computador, só habilidade humana e o manche, para voar daqui para Paris? Quantos teriam coragem? Quem é o piloto? Se for você. Então, assim, a resposta não é nenhum dos dois extremos. Mas vamos pensar em mercados que já estão maduros, há 20 anos trabalhando no máximo de eficiência, e muito do que a gente está fazendo em saúde, a gente tem que aprender com o mercado de aviação. Um acidente aéreo significa que tem que fazer todo um estudo e um dossiê para aquilo nunca mais acontecer. Uma vez eu vi um estudo de caso de um hospital nos Estados Unidos que estava tendo muitos casos de infecção de catéter central, e eles decidiram tratar cada infecção de catéter central, que deveria ser 0, não como estatística, não como acidente de carro, mas sim como acidente de avião. A meta tem que ser 0. E a partir do momento que eles mudaram essa perspectiva, eles conseguiram passar 6 anos sem um único caso de infecção de corrente sanguínea. Então, da mesma forma, eu digo, nos próximos 10 anos, o que a gente espera para a medicina é que seja uma simbiose. Nenhum de vocês vai ser substituído, nenhum médico vai ser substituído por essas tecnologias. Agora, o que vai acontecer? A gente vai ficar, quem conseguir se adequar e usar essas ferramentas vai ficar cada vez mais preciso, mais eficiente e conseguir não só eficiência para atender mais paciente, mas para poder equidade, dar mais atenção e o toque humano, o carinho humano, a empatia para aqueles que mais precisam. Então, quem quiser acompanhar um pouquinho mais dessas matérias que a gente publica, a gente tem essa comunidade aqui, um QR Code que a gente publica lá diariamente. O post dessa semana, por exemplo, foi sobre transformação digital e risco de tecnologias obsoletas que eu fiz. E se vocês, obrigado pela paciência de vocês, se quiserem, o meu contato está aqui. Agradeço muito pela oportunidade e parabéns pela palestra.